Boa noite, amigos. Muito boa noite. Boa noite, gente amiga de Londrina, do Paraná, gente amiga do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Brasília. Aqui estamos nós. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite, Militão. Boa noite, amigos. A pergunta que eu tenho que fazer para você. Neste caso, vamos pegar o primeiro caso. Não, vamos pegar o caso do Rio de Janeiro, do anestesista, que já foi abandonado pelos advogados que recusaram a causa dele, depois que viram que há mais problemas chegando com mais denúncias de estupro por parte desse anestesista de 32 anos de idade. Fosse você o advogado contatado pela família dele, o que você faria? Vou estudar o caso, pegava o caso, todo mundo tem direito de defesa, o que você poderia dizer para o público? O que faz um advogado numa hora dessa? É isso. Bom, primeiro, Militão, gostaria de relembrar o caso, que é um médico anestesista que, enquanto a paciente estava em trabalho de parto, estava em cesariana, cirurgia de cesariana, junto com os outros médicos dentro e uma equipe inteira dentro do centro cirúrgico. E ele aproveitou o momento em que ela estava anestesiada e acabou abusando, né, sexualmente dessa paciente. Enquanto ela estava anestesiada, quer dizer, é vulnerável. Estupro de vulnerável, essa é a figura jurídica no caso que ele está enquadrado. Estupro de Por que vulnerável? Vulnerável porque ela anestesiada não tinha condições de resistir ou de se defender. Então, por isso, o estupro é mais agravado e a conduta dele, a pena é de 8 a 15 anos, se condenado for. Essa foi uma conduta ilegal, imoral, sob todos os aspectos, reprovável, sob todos os aspectos, e este médico vai ter muitos problemas. Problema penal, criminal, que ele vai responder, o problema administrativo no CRM, que vai acabar punindo ele, evidentemente. Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, vai acabar punindo, né? E daí vem os problemas familiares e ele vai ficar preso muito tempo e tudo mais. Bom, ele foi preso em flagrante, a prisão foi convertida em prisão preventiva e ele vai responder preso o processo. Tá. Agora, eu gostaria de chamar a atenção, Militão, que não só a conduta dele foi reprovável, mas a conduta, vamos analisar a conduta da equipe de enfermagem. Isso. Que se preocupou em filmar e apresentar provas dessa documentação. Isso. Enquanto ele abusava. A equipe tinha que ter impedido ele de abusar. Olha, como é que as enfermeiras, isso aí, da equipe, viram o cara de pênis ereto, passando na boca dela. Na boca da parturiente. Isso. Chegou ao orgasmo, né, limpou a sujeira e depois, então, é que elas foram, quer dizer, elas estavam mais interessadas em ver o ato, em gravar o ato e comemorar isso, que chamaram a delegada para prender o cara, do que impedir que isso acontecesse. Elas podem ser processadas por isso? Não chega mas tanto. Vão ser chamadas mas que, olha, testemunha. Vamos pôr a mão na consciência. É verdade. Se ele teve uma conduta reprovável, essa equipe de enfermagem não serve para trabalhar no hospital. E outra coisa que lá em casa me perguntaram, escuta, e cadê o médico parturiente? Cadê o médico? Não, é que o médico parturiente, segundo a explicação, foi que na cesárea eles põem um pano, e é verdade, um lençol no abdômen da mulher, assim, para dividir a parte daqui e a parte de cima. E ele estava na parte de cima. Sim. Dá para ver nas filmagens que quem estava ali, naquele trabalho de parto, fazendo a cesárea, costurando, devia ter ali quem pega o nenê lá, o médico
pediatra, enfermagem, pega e tal. Cadê Eles estão focados naquilo. Eles não perceberam. O cara é tão maluco que ele fez isso na frente de todo mundo, sem ninguém perceber. Pois é. Ele estava acostumado a fazer isso, porque já denunciaram que em outros hospitais ele já teria feito isso. Agora vai aparecer um monte de coisa. E outras mulheres denunciando naquele próprio hospital. Pode Agora, ser. Porque isso é uma tara. A tara não é que a pessoa teve um descuido e fez uma coisa. Não. Isso aí é um transtorno de personalidade que já faz parte da pessoa, do emocional da pessoa. O cérebro dele já está programado para isso e ele não vai parar. Pode cumprir 10 anos de pena, ele vai sair e vai fazer a mesma coisa. É que nem um viciado em droga, mais ou menos. Pior. Pior, né? Pior. É muito pior. Muito pior. Ele não vai sarar. Isso aí é caso dele ir para um manicômio judiciário e... O caso daquele ator americano, esqueci o nome dele. Oh, meu Deus, que foi casado com uma mulher linda, uma inglesa. Ele foi ao médico porque para ser tratado de compulsão sexual. Compulsão sexual, esqueci o nome dele. Mas ele é famoso. Pois é, ele foi ao caso. Agora, e o advogado que aceita a causa? Ali eu não sei por que o advogado deixou, mas o profissional tem o direito de recusar as causas. Sim. No caso, não está esclarecido por que o advogado deixou. Às vezes deixou porque não é criminalista. Pode ser isso. Às vezes o cara é advogado do médico, mas para outras coisas do médico e tal. Agora, um caso desse tamanho... Não vai ser fácil de defesa. Então, aí o advogado pode ter recusado. É como, por exemplo, o cardiologista, o cliente está com problema de neurológico, ele recusa atender. Ele fala, olha, você tem que procurar um neurologista. Sim. Então, é muito comum isso aí. Não acredito que o advogado tenha recusado em função da conduta ilícita do cliente. Do médico. Não, isso é até falta de ética do advogado. Muita falta de ética. Porque é a mesma coisa do médico que está de plantão e chega um suspeito que tocou tiro com a polícia, que foi baleado, e o médico falar, não, ele é suspeito de ser ladrão, ele é suspeito disso, daquilo, eu não vou tratar. Ele está descumprindo o código de ética. Ele tem o dever, ele fez o juramento, ele tem o dever. Claro. Fez o juramento na OAB. No caso, o advogado fez um juramento de defender sempre o direito de defesa. Sempre nossa Constituição e a nossa legislação. Essa é a obrigação do advogado. Não que o advogado tenha que concordar ou defender a atitude do cliente, mas ver se estão cumprindo, por mais horrível que seja o crime, precisa saber se estão cumprindo o devido processo legal, se garantiram a ele a ampla defesa, o contraditório, o acesso aos autos e a dignidade, ainda que ele não tenha respeitado a dignidade da vítima, a justiça tem que garantir o respeito à dignidade ao réu. Então, quando o advogado está na atuação, a atuação dele é completa nesse sentido. Ele não vai justificar, até porque não tem advogado que possa justificar, nem é para isso que o advogado é contratado, para justificar que ele estuprou a mulher e tinha o direito de fazer aquilo. Não, isso está fora de... Mas, se ele tiver que julgar e condenado, vai ser pelo que ele fez. Perfeito. E não aquilo que a imprensa disse, que não sei quem disse, que o outro quer, que o delegado pensa, que a delegada fez, que não sei o quê. Não é esse o nosso direito. Antes da gente ir para o próximo bloco, porque as provas estão aí, né? As imagens não mentem, né? Ele foi pego, né? É isso aí que você já comentou. Como você sempre diz, doutor Viana, parece que não há mesmo tédio. No Brasil não tem. No Brasil não tem. Não tem. Já voltamos e vamos para o outro caso que aconteceu. Já.
Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Muito bem, estamos de volta. Doutor Viana, eu tenho esse caderno aqui, anotado uma porção de coisa que vem acontecendo e que eu tenho publicado nem um terço, porque os outros 2/3 eu não tenho coragem de publicar as coisas. Porque também vai passar pela editoria, a editoria pode, isso é perigoso, vai dar processo. Já me disseram, isso vai dar processo para o jornal e nós não temos dinheiro para pagar. E você tem que conciliar o que o público quer saber, olha só, entre aquilo que o jornal permite publicar. Porque também o jornal não quer ser processado. E aquilo que você vai se evitar de tomar um processo, uma responsabilidade. Já pensou? É por isso que quando as pessoas falam, então escreva um livro, que de vez em quando eu conto umas historinhas e tal. Como é que eu vou publicar livro? Livro, você tem que publicar dando o nome a todo mundo, a história, não é verdade? Senão não adianta nada. Olha, uma vez não sei quem fez isso. Isso é bobagem. Não, isso é bobagem. Né? Então, eu vou publicar. Se eu pôr nome, eu não vou ter dinheiro para pagar tanto processo. Não, e depois outra. Nem que os advogados amigos, como você é meu amigo, mas eu tenho que pagar as custas judiciárias que estão pela hora da vida, não é? Não, o mais questionável do livro é o seguinte: você vai contar uma história real. Aconteceu em Londrina nos anos 50, aconteceu isso, aquilo, fulano foi lá, o prefeito estava ali, não sei o que. Vai aparecer alguém que conteste isso. Vai. Militão, você não está falando a verdade, porque naquele dia o cara que estava lá era fulano, quem provocou foi ciclano, e já começa a polêmica. É bem isso. Já divide a opinião pública. É isso aí. Então, como você não gosta de polêmica, você já não está não tem mais idade para da isso. sua vida. Você é um jornalista consagrado, que só fez bem, coluna social, divulgando as pessoas, você nunca fala mal de ninguém. Você não tem rejeição por causa disso, porque você nunca criticou nada, ninguém ali no teu jornal. Então, você tem um respeito, uma consideração. Imagina que agora você vai escrever um livro, para computar um fato, elogiando uma pessoa, você vai arrumar 10 que vão contestar. Nunca é demais eu lembrar aqui, doutor Ferreira, eu já te contei isso, que esta chamada coluna social surgiu nos Estados Unidos, criada pelo Walt Winchell, que era um repórter de rádio, que fazia sucesso no rádio, contando os escândalos do cinema americano, de Los Angeles, veja só. Aí o jornal contratou ele para fazer a coluna, para publicar os escândalos dos políticos. Tanto é que o jornal dava uma quantia X
para ele chegar lá no maître, no porteiro do hotel, no maître. Sim, para receber as informações. Para receber as informações, olha só, era para isso, para publicar escândalo. Mas aí começou também a ser processado e tal, só para com isso, porque não, vamos fechar o jornal, parou com isso e tal. Aí começaram a fazer uma coluna mais light, mais leve, mesmo assim publicando algumas coisas e tal. Mas vamos lá. Então não temos TED. Foz do Iguaçu está no noticiário nacional e mundial com esse assassinato do guarda municipal por um agente penitenciário. Por causa de uma briga que ninguém sabe, briga de bêbado mesmo, que ninguém sabe, é tudo questão de fundo político. Porque o guarda municipal, que era o aniversariante, estava dando uma festa, estava na casa dele, e ele é conhecido líder do PT. Tanto é que tinha tesoureiro. Lá o símbolo do PT lá na festa. Aí passa o agente penitenciário, que é apoiador do Bolsonaro, e começa a xingar porque o outro era do PT. E começa a ofender, ofensa vai, ofensa vem. O agente penitenciário foi na casa dele, pegou um revólver, voltou e matou o guarda municipal. Assim, por nada. Apenas por questões ideológicas, porque o Brasil, hoje, nós estamos vivendo uma quadra muito difícil, porque o radicalismo entre direita e esquerda se tornou uma coisa assim insuportável. Insuportável. Não é como uma briga de torcida de futebol que acaba em 20 minutos. Não, isso aí vai perdurar e veio para ficar. Está perdurando. Mesmo depois da eleição, Militão. E já faz tempo, hein? Mesmo depois da eleição, quem perder vai continuar atacando fogo em quem ganhou. É verdade. Não interessa quem ganha ou quem não perde, vai continuar atacando fogo. Penalizando a chamada democracia. Mais ou menos o que aconteceu quando Aécio Neves perdeu para Dilma. Sim. Né? Sim. Que ele começou a atacar as urnas eletrônicas, dizendo que houve fraude, que isso, que aquilo, e começou com um discurso de ódio, e não sossegou enquanto não caçou a Dilma. E nós não tivemos tranquilidade, o país, de lá para cá. Agora que a gente poderia começar a navegar em águas mais tranquilas, com o governo Bolsonaro, a coisa piorou. Porque o ódio está pior, a divergência está maior, o extremismo está mais gritante e nós, infelizmente, quem está perdendo é a população do Brasil. Agora, você acha que político tem só amigo? Olha só, você falou da Dilma. Ela foi caçada, mas ela também deu chance, ela fez algumas coisas erradas. Sim. Agora, o vice dela, o Temer, também fez o possível para ela ser caçada, para ele assumir o lugar dela. Não foi? Foi. E assim vai. E assim caminha a humanidade, eu acho. Porque eles querem o poder. O homem, se ele pudesse... Olha, se alguns políticos pudessem depor, tirar Deus do trono dele e ir para o lugar dele, ia. Faria isso. No inconsciente do ser humano, o poder é maior do que o dinheiro. Porque ter o dinheiro sem ter o poder não vale nada. Não tem graça. Não, isso já é estudos. Está mais que provado. Mais do que provado. Um monte de dinheiro sem poder, você não vale nada. Você não é nada. Você se sente o nada. Agora, o poder é o poder. Ney Braga, ex-governador do Paraná, disse na redação da Folha uma vez que o maior afrodisíaco do homem é o poder. É o poder, né? O poder está acima de tudo. Está acima de tudo. Que coisa impressionante, né? E todas as ações da humanidade só avançaram ou só aconteceram em função da disputa de poder. Escute, e agora querem federalizar o crime lá de Foz? E o que pode acontecer? Isso vai tumultuar mais a eleição, não vai? Vai tumultuar? Você acha? Ou você acha que vai parar por aí, eles vão resolver lá? Não, é que a federalização seria porque a Polícia Federal tem mais recursos, instrumentos e tudo mais. Mas ali o crime é uma coisa tão simples.
né, de investigar, que a polícia de Foz do Iguaçu teria condição. Porque, veja bem, o que aconteceu, aquela que nós já falamos, que é uma disputa ali, que um se irritou com o outro, porque um é de um partido, outro é do outro, e saiu no tiro. Agora, vai federalizar, entra a Polícia Federal, eles vêm com helicóptero, avião, faz aquela encenação. Aquele barulhão. Aí já começa aquele negócio, não, nós precisamos ver se ele agiu sozinho, se não tinha um mandante por trás, se não sei o quê. Aí começa, que é igual o negócio do Adélio. Mesma coisa. O Adélio também, federalizaram o negócio, o crime que o Adélio cometeu contra o Bolsonaro, e agora, e até hoje fica naquela, tem uma conspiração atrás. E outra coisa, até hoje ele não disse quem mandou ele dar uma facada. Mas ninguém mandou, ele é louco, está provado que ele é louco. Só que a política não deixa isso descansar. Eles querem insinuar que ele estava amando de alguém. Amando de uma organização política. Doutor Viana, é isso. Como você sempre diz, não há tédio no Brasil. Não há tédio nesse país. Vamos aguardar a próxima semana. O decorrer desses dias. Um abraço grande e bom trabalho. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seus convidados, meu caro Adilson. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Olha, o Bom Aluno aqui em Londrina completou 22 anos. E hoje nós recebemos no programa um desses bons alunos, que foi da segunda turma, e que hoje é coordenador de ensino do Colégio Marista. É o Nilson Douglas Castilho, que está aqui conosco. Boa noite, Nilson. Tudo bem? Boa noite. Prazer estar aqui, Militão. Conta essa história para nós. Você foi da segunda turma? Isso é lá no ano de 2003. Eu estava na quinta série. O que hoje é o sexto ano. Já faz um tempinho já. Inclusive mudou, né? Exatamente. Já mudou até o nome. Então eu estava na quinta série. A escola recebeu formulários de inscrição do Bom Aluno. E por ter boas notas, o colégio me selecionou para poder enviar essa ficha. Na hora a gente sempre fica com um pouco de dúvida, né? Porque fala assim, será que é isso? De onde veio? Era o começo do Bom Aluno. Mas eu me recordo que à época eu preenchi a ficha, eram centenas de alunos, e aí a gente passa por todo um processo seletivo. Então houve provas, encontro com a coordenadora e psicóloga do projeto, a gente teve algumas dinâmicas com elas, entrevista com a família, e dessas centenas de fichas, tinha 4 vagas, uma das 4 vagas eu pude ser selecionado. E a partir daí você passou a fazer parte do Bom Aluno, é isso? Exato, desde então até o fim da faculdade, na UEL, até depois, sempre tendo o apoio necessário do pessoal do Bom Aluno. Por curiosidade, você estudou no Marista, no Bom Aluno? Estudei no Marista. Aí eu fiquei do sexto até da quinta série até a oitava série, do sexto ao nono hoje, estudando na escola pública e recebendo apoio no contraturno
para nivelar o conteúdo e sempre acompanhamento. E aí no ensino médio eu fui para o Colégio Marista e hoje estou trabalhando lá. Depois fez faculdade de letras? Sim, fiz. Não teve problema no vestibular? Não, foi tranquilo. Antes de entrar nessa sua, como o Marista te aproveitou tudo, o bom aluno para essa criança, como você era ainda, realmente ajuda bastante na evolução do conhecimento e tal? Ajuda em tudo, na verdade, não é nem só na parte acadêmica, porque eu me recordo assim que a gente recebia apoio de todos os lados. Então, tanto no aspecto emocional, quanto no aspecto financeiro, para poder ajudar esse aluno a dar continuidade nos estudos dele. Então, a gente tinha um apoio, era uma rede de apoio. E a família também recebia apoio o tempo todo. Eu me recordo que a minha família era chamada constantemente para conversas, para saber como é que estavam as coisas. E sempre que a gente tivesse uma dificuldade, sempre perguntava para a gente o que está acontecendo, como é que a gente pode te ajudar. Então, não era assim, eu tive uma nota mais baixa, eu estou com uma dificuldade, você já é desligado automaticamente. Não, o objetivo é ajudar o aluno a se desenvolver. E depois da faculdade, ainda como bom aluno, o Marista, inclusive, te aproveitou lá. Conta pra gente essa história. Foi. Na verdade, eu estava no final do primeiro período, do primeiro ano de letras, na UEL, e eu estava procurando um estágio. E quem me ajudou, inclusive, foi o bom aluno nessa mediação, porque aí o Marista estava à procura de alguém para estagiar para fazer correção de textos do ensino médio. E aí o Marista, por me conhecer e já ter contato com o bom aluno, me contratou como estagiário lá na época. E aí eu já entrei direto no Marista no segundo ano de letras. E aí o Marista foi aproveitando e também ajudou muito nessa formação, sempre em parceria com o bom aluno. Hoje você está há quantos anos já no Colégio Marista? Trabalhando eu estou há 12 anos já. E agora, há algum tempo já como coordenador. Fala desse cargo para nós. Eu comecei no Marista então como estagiário, depois fui para a sala de aula. E aí em 2015 eu assumi a coordenação da parte de linguagens do colégio. Então eu cuidava do infantil até o terceirão dessa parte de alfabetização e atividades de língua portuguesa. E aí depois em 2019 eu fui para a coordenação do ensino médio. Então eu cuidava da primeira e terceira série. E aí a partir desse ano aumentou minha coordenação. Agora eu estou do sexto ano até o terceirão, nos finais de ensino médio. Cuidando da gestão das atividades, toda a parte pedagógica, acompanhamento com as famílias. E é um prazer trabalhar com a educação. E hoje o Marista tem estudantes do bom aluno lá? Tem, isso é o mais legal, né? Porque daí a gente pode também contribuir com isso. Então, hoje a gente tem 10 estudantes do bom aluno lá no Marista com a gente. O Marista foi um dos primeiros parceiros do bom aluno e a gente tem 10 alunos conosco e a gente tem a oportunidade de poder ajudá-los também a se desenvolver. Você já conversou com eles? Vai que dá certo. O meu exemplo aqui, já disse isso? Sim, a gente sempre conta a nossa história, a nossa vivência. Quando eles vão conhecer o colégio, eu mesmo faço questão de apresentar, contar para eles um pouco de como é aquele universo, que é diferente do deles, mas não significa que seja impossível de ser alcançado. É verdade. E o Mari, fala um pouco do Marista. Como está o Marista hoje? O Marista está muito bem. Esse ano o Marista completa 67 anos em Londrina. 67 anos, que história, hein? 67 anos, são 200 anos de presença no mundo, mais de 200 anos, que é uma instituição que está presente no mundo todo. Está pulsante agora com esse retorno pós-pandemia. A gente conseguiu retomar muitas das coisas que nós fazíamos, que eram tradicionais no colégio. Vimos cada vez mais aumentando os nossos resultados também, acadêmicos, trazendo mais força acadêmica e sem deixar de lado aquela questão dos valores de acolhimento que é próprio do Marista. Mas a festa julina, né? Festa julina. Foi um sucesso, né? Foi. Quase 5.000 pessoas passaram pelo colégio. Foi uma festa muito alegre, muito divertida. A gente pôde ver a dança das crianças, o convívio das famílias e da comunidade aqui de Londrina como um todo. Aliás, o Nilson tem uma coisa curiosa. Quando ele se formou na faculdade, ele convidou o pessoal do Bom Aluno para estar junto lá, não é? Sim, a gente fez uma pequena confraternização e, claro, que eu não podia deixar de lado todo o pessoal do Bom Aluno. Então, a Lília, a psicóloga, que sempre esteve presente, coordenador, o seu Ari, como representante principal ali do Bom Aluno aqui na cidade. Então, é sempre importante tê-los ao lado da gente. Você continua estudando? Você gosta de estudar? Como é que é isso? Continuo. Inclusive, terminei agora há pouco uma pós de gestão executiva educacional, que inclusive foi oferecida pelo Marista. Opa. Gosto de estudar, entrei no mestrado também, então a gente continua estudando, fazendo o possível para poder aperfeiçoar a nossa prática. É isso aí. Eu acho que todo mundo deve valorizar os bons alunos. Não esquecer daqueles que têm dificuldade, mas precisa valorizar os bons também, não é? Porque sim, esses podem ir lá para... Como você, podem chegar longe. Eu acho que é aquilo que o bom aluno sempre fala, eles têm que ser agentes de transformação social. Então são esses bons alunos, com boas intenções, com boas habilidades, que vão fazer essas transformações que a gente precisa tanto. É verdade. Nilson Douglas Castilho, então desde 2003 que você Desde começou? 2003. Maravilha. Qual é a escola pública que você estava na época? Eu estava numa escola na Zona Leste, o Colégio Carlos de Almeida. Carlos de Almeida, conheço. Não é brincadeira, começou lá. Comecei lá. Obrigado, grande abraço, sucesso no Marista. Obrigado. Já voltamos.
Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Bom, estamos com o empresário Ari Sudã, vice-presidente do Fórum Desenvolve Londrina, também o homem que trouxe o Bom Aluno para a cidade, né? E eu vou conversar um pouco com ele. Começando pelos 22 anos do Bom Aluno, né, Ari? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Que festa, hein? 22 anos. Isso, exatamente. No dia 11 de julho, né, completou 22 anos. É um tempo muito grande, né? Para um programa como esse. Um programa de muito sucesso, né? E que depois de 22 anos está provando que realmente ele veio para ficar, né? Então não tem nenhum sinal de abalo, pelo contrário, está se fortalecendo a cada dia. Então é um programa que nós vamos comemorar muitos anos ainda. Que bom. Ou seja, está estruturado para ir para frente. Está estruturado, sim, está rodando direitinho, né? Então é normal que um programa dessa envergadura, né? Quando ele atinge um determinado tempo, 20 anos, por exemplo, ele às vezes se balança, né? E tende a, às vezes, entrar em declínio e tal. Não é o caso nosso. O nosso caso está indo muito bem e cada ano mais forte, cada ano se consolidando mais, inclusive o nome na sociedade. E com isso é bom porque quanto mais nome você tem, mais portas abrem, né? É verdade. Concorda? É o caso dos colégios, né, que antes, no início do Bom Aluno, a gente tinha que ir atrás, pedir oportunidade para nós, e a gente acabava recebendo bolsas parciais, né, algumas bolsas, né. Hoje não, hoje os colégios estão todos abertos, né, que bom. Trabalhando junto, entenderam muito bem qual é o sentido do programa, e está indo muito bem. Graças a Deus está indo muito bem. Que maravilha. Vamos falar do Fórum agora. Vamos. No que exatamente o Fórum está atuando nesse momento aqui na cidade de Londrina? Olha, esse ano o tema que foi escolhido foi oportunidade de emprego e renda em territórios vulneráveis. O que é isso, né? É o seguinte, nós temos muitas áreas em Londrina que ficam meio invisível, né? Você tem que entender que administrar uma cidade como Londrina é complicado, tem muitas demandas em todas as áreas, né? Então, se não tiver alguém mexendo em determinadas áreas vulneráveis, elas ficam invisíveis, né? Então, o Fórum escolheu isso porque trabalhando essas áreas, ele vai contribuir bastante com a cidade. E a gente já começou a trabalhar, e é interessante que na última palestra, por exemplo, eu ainda comentei, eu estava presidindo, eu ainda comentei com o pessoal, dizendo assim, olha, terminou a palestra, ele diz, olha gente, nós acabamos tomando conhecimento hoje de uma realidade que no nosso mundo parece que não existe, né? É uma coisa que nós não conhecemos, parece que é outro mundo, né? Mas é o mundo nosso, é a cidade nossa, né? E que você fica sabendo à medida que você vai mergulhando nesse problema. E qual é o objetivo? O objetivo é fazer com que, propor ações
para que a gente possa melhorar esses pontos, né? E transformar pontos negativos em pontos positivos, né? Contribuindo para as pessoas que vivem nessa situação de pobreza, de abandono. A vulnerabilidade, o vulnerável não é só o pobre, viu? É pessoas que estão numa condição condição vulnerável. Por exemplo, vamos imaginar no tempo, vamos voltar no tempo aí e ver quando nós passamos pelo êxodo rural. Então, o cidadão estava lá na fazenda, no sítio, morando lá, tinha residência, tinha seus animais, tinha suas verduras, tinha leite, tinha tudo, né? E vivia muito bem, numa paz muito grande. Aí, com a queda do café, foram obrigados a migrar para as cidades, né? E chega aqui num mundo totalmente diferente. Né? Outro mundo. Num outro mundo, sem tudo aquilo que ele tinha, né? Tem que achar uma casa para residir, num local onde ele não conhece as pessoas, ele saiu do convívio dele e entra num processo muito grande de vulnerabilidade. É verdade. Entendeu? Então não é de pobreza só. Essa é uma atestação. Se você não for ao encontro dele, ele pode ter desvios ali, os filhos acabam se perdendo, enfim, né? Então é um processo assim semelhante, mas com muito mais gravidade. É o que existe hoje. Existe aqui, não é uma coisa só de Londrina, existe no mundo inteiro, né? Existe, até nos países mais desenvolvidos existe. E o que a gente está querendo fazer é contribuir para que o desenvolvimento desse local, melhoria da vida dessas pessoas e também melhoria da cidade. Agora, falando nisso, como é que está o Master Plan que foi iniciado, vamos dizer assim, no ano passado, é isso? O Master Plan é uma discussão antiga do fórum, né, que sempre, acho que 10 anos, no mínimo, nós batemos na tecla do Master Plan, até que o prefeito Marcelo Valinati resolveu encarar junto, né, e criou recursos, tudo para que acontecesse. E agora está na fase de começar a executar, né? Essa semana mesmo, ainda vi no grupo que eu participo do Master Plan, então estava lá alguém solicitando já quais eram os 10 prioridades para trabalhar. Então, estão trabalhando em cima dessas 10, porque são muitas prioridades, né? São muitas questões. E foi eleito assim, vamos trabalhar por partes. Então, nós elegemos 10 prioridades, porque não dá para trabalhar com 50. É muita coisa. Vamos trabalhar com 10. Então, está trabalhando nesse sentido. Até a questão que estava levantando essa semana era a questão de segurança. Né? Uma das prioridades lá é criar um centro, um núcleo de segurança, né? No sentido de onde você tem todas as... bombeiro, polícia militar, guarda municipal, enfim, todos no mesmo ponto para conhecer, para ter soluções rápidas, né? E enfrentar os problemas e com soluções rápidas. De forma conjunta. De forma conjunta. Essa era a discussão que era o 6º item dos 10, entendeu? Então está trabalhando. Eu acho que nós vamos ter anos bons aí. Porque nós trabalhamos até hoje em Londrina sem um plano, né? Assim, de longo prazo. Os planos eram, cada prefeito que entrava elegia suas prioridades e trabalhava em cima dele. E era isso. Então o próximo prefeito poderia vir e não concordar com aquela e mudava, entrava noutra. E não tinha continuidade. Não tinha continuidade. Com o plano, com o Master Plan, a coisa muda bastante. Vamos esperar. Que dê grande resultado. Sim, com certeza vai dar. Ari Sudam, muito obrigado, grande abraço para você, até a próxima. Obrigado, Marcelo. Deixa eu te dar uma dica muito interessante. Oferecer o melhor ensino é o maior objetivo da Unifil. Sua qualidade é reconhecida com nota máxima segundo o MEC, um dos maiores centros universitários com tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento acadêmico e professores atuantes no mercado. Vestibular dia 3 de julho, com bolsas de até 100% para a graduação presencial e de 50% para o EAD. Acesse vestibular.unifil.br ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos.